Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Antes que eu leia o texto sagrado e com alegria, obrigado, passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta manhã tão especial, eu quero que os irmãos saibam de minha alegria e também de minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar com vocês novamente, o que para mim se constitui de uma grande alegria. Aliás, a minha alegria desta vez é ainda maior porque estou na companhia da minha esposa e isto, além de ser motivo de alegria, é também muito importante para nós. Então, fica aqui registrada a minha gratidão aos irmãos que possibilitaram que a Joselma ou nós estejamos juntos nesta oportunidade. Aproveito para agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos de Alencar, presidente da convenção do Ministério Shalom. A minha oração continua sendo para que Deus siga a abençoá-lo com sua família, o seu ministério e tudo aquilo que Deus tem lhe confiado e tem ministrado ao seu coração, ao seu espírito, que o Senhor continue a fazer prosperar o trabalho de suas mãos. Também agradecer a Deus pelo pastor Alberto, que é o anfitrião, o pastor na igreja aqui em Filadélfia, que Deus também siga abençoá-lo junto de sua família. E de uma forma muito especial, agradecer ao pastor Carlos Ferreira, pastora Fátima, que tem nos recebido mais uma vez ali em sua casa, tem nos atendido durante esses dias, e é uma alegria poder estarmos juntos novamente, desfrutarmos de momentos agradáveis de comunhão e também de crescimento espiritual. Quem aqui ainda quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Amém. Eu pedi autorização ao pastor Carlos de Alencar, ele generosamente me autorizou, e eu quero comunicar aos irmãos que eu trago comigo alguns livros de minha autoria, e eu quero incentivá-los a, logo após o trabalho, a passar ali. Eu estarei ali para, com muita alegria, poder atendê-los, e os irmãos que puderem e desejarem. É por isso. Tudo é uma questão de posicionamento. É isso aí. É isso aí. Muito bem. E por falar nisso, este livro que está aqui em minha mão, Vocação, Descobrindo o Seu Chamado, ele trabalha exatamente essa questão de que não existem pessoas ruins, né? O que existem são pessoas no lugar errado. A importância de nós trabalharmos a descoberta da nossa vocação, o sentido da nossa vida e o propósito para o qual Deus nos permitiu viver. Então, esse é um livro que trabalha basicamente 3 pilares: a descoberta, a potencialização e a execução da sua vocação. Então, é um livro que acredito que lhe ajudará no exercício do seu ministério. E, finalmente, este outro livro, que também trabalha a questão da liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Na verdade, esse livro, ele é um livro que serviu de apoio para a revista de Escola Bíblica Dominical, que eu comentei há alguns trimestres atrás, para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a editora da nossa igreja no Brasil, e certamente é um livro que lhe ajudará também no trabalho que Deus tem confiado em suas mãos. Aqui eu falo sobre o que é liderança, o que não é liderança. Um ponto importante aqui é que eu trato sobre a pessoa do líder. Hoje se fala muito sobre o desempenho do líder, a estratégia do líder, mas pouco se fala sobre a pessoa do líder. O líder no aspecto espiritual, emocional e físico.
Então, eu trabalho aqui a personalidade do líder, a pessoa do líder, e envolvendo cada um desses aspectos que eu citei. E no capítulo 6, à medida que eu vou falando sobre os principais líderes da Bíblia, no capítulo 6 eu falo sobre a liderança feminina na igreja. Então, é um livro que eu trabalho, inclusive, a tentativa de desconstruir o discurso desonesto do feminismo, porque eles partem do princípio de que a igreja e a Bíblia não dão espaço para a mulher, e isso não é verdade. Biblicamente falando, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia reforça o papel da mulher, inclusive em posição de liderança. E a história da igreja, da mesma forma. Se você pegar a história da igreja, por exemplo, nós estamos aproximando agora do período, que se comemora a Reforma Protestante. As mulheres desempenharam um papel fundamental. É que pouco se fala, mas se você pesquisar, você perceberá que as mulheres tiveram um papel fundamental nessa parte da história e em toda a história da igreja. Então, é um livro que também atende aí responder perguntas a respeito do papel da mulher dentro da liderança na igreja. Então, após o culto, eu estarei ali para, com muita alegria, poder atendê-los. Meus irmãos, o Senhor tem colocado no meu coração, para esta manhã, o desejo e me feito sentir também a necessidade de compartilhar com os irmãos algumas verdades que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias, meses, e eu quero seguir aqui, ou pelo menos tentar seguir, a direção que o Senhor tem me dado. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu e enviou à igreja que estava na complexa cidade de Corinto. E não era só a cidade que era complexa, né? A igreja também era. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando você encontrar esta importantíssima carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 4. Eu reafirmo aqui que eu estou muito feliz de estar com os irmãos novamente. Quando você encontrar o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, identifique aí, por favor, o versículo de número 16, porque nós leremos os versículos 16, 17 e terminaremos a leitura no versículo de número 18. Você que encontrou a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E só os que podem, digam amém. Amém. Muito obrigado, podeis tomar assento, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu, nesta manhã de devocional, em que nós, como obreiros, como pessoas que, de alguma forma ou em algum nível, têm procurado contribuir com o reino de Deus e o avanço deste reino na terra, eu quero
pedir aqui que os irmãos estejam bem atentos, porque nós procuraremos trabalhar o aspecto de como o obreiro ou a obreira deve enfrentar o sofrimento no ministério. Então, durante esses minutos que nós dedicaremos a meditar na palavra do Senhor, nós procuraremos refletir um pouco sobre esta relação quase que inseparável, para não dizer inseparável, conforme nós veremos daqui a pouco, entre o que nós conhecemos como chamado ministerial e o sofrimento no ministério. Para isto, eu quero pedir licença, em especial ao presidente desse ministério, para começar, em primeiro lugar, dando um conselho, se é que eu posso dar esse conselho. E, em segundo lugar, fazendo uma pergunta. Então, eu peço licença para que, com muito respeito, eu comece aqui dando um conselho, não só aos senhores, mas a mim também. E o conselho que eu começo aqui a dar nesta manhã é para que nós nos preocupemos mais com o nosso caráter do que com a nossa reputação. Então eu repito aqui esta parte, seria bom que você gravasse isso. O conselho de Deus para nós, na abertura da nossa ministração nesta manhã, é para que nós nos preocupemos mais com o caráter do que com a nossa reputação. Eu sei que vocês sabem, é só a título de nós nos lembrarmos, a diferença entre o que é caráter do que é reputação. Reputação, preste atenção nisto, reputação é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito a partir do que elas veem em nossas vidas. Enquanto, preste atenção nisto, enquanto a reputação é aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, o meu caráter é aquilo que de fato eu sou. Então eu vou repetir aqui. A reputação é aquilo que as pessoas pensam a meu respeito a partir do que elas veem eu fazendo ou a maneira com que eu me comporto. Já o caráter não é o que as pessoas pensam a meu respeito, mas o caráter é exatamente aquilo que eu sou, principalmente quando ninguém está me vendo. Eu não estou aqui dizendo que a reputação seja menos importante do que o caráter. E também não estou dizendo que a reputação não seja importante. O que eu estou dizendo é que chegarão momentos em nossa vida ministerial em que nós teremos de optar pela reputação ou pelo caráter. E quando esse dia chegar, em que você tiver de decidir entre o que escolher, entre caráter e reputação, você deverá escolher o caráter, e não, preste atenção nisto, e não a reputação. E eu digo por quê? Primeiro, a reputação, ela é fundamental no ministério, porque as pessoas, elas não te ouvem só pelo que você é, até porque muitas das pessoas que te ouvem nem sabem como você é na sua intimidade. As pessoas te ouvem a partir do exercício do seu ministério, pelo que elas acreditam que você seja. As pessoas se movem das casas onde elas residem para o templo onde você prega, onde você lidera, onde você fala em nome de Deus, porque elas acreditam que você tem uma palavra de Deus para elas. Então, isso aqui é reputação. Então, a reputação no ministério é fundamental, porque é aquilo que as pessoas acreditam a seu respeito. Então, um ministério sem reputação,
ele, se não conseguir reverter a situação, será um ministério falido, porque as pessoas se movem para lhe ouvir, porque acreditam que você representa alguma coisa. Agora, o que eu estou tentando dizer aqui é que quando chegar uma situação em que você tiver de escolher entre o que você é e o que as pessoas pensam a seu respeito, o conselho de Deus para nós é para que nós escolhamos aquilo que devemos ser. E eu digo por quê? Porque, na verdade, a reputação, ela não é capaz de sustentar e nem de preservar o caráter. Não desvie a sua atenção por nada. Eu vou repetir essa parte. A reputação, ela é incapaz de preservar e de sustentar o caráter. O que as pessoas pensam, preste atenção nisso, a meu respeito, não é capaz de esconder por muito tempo quem eu sou. Não é o meu ministério, não é a minha performance, não é a maneira com que eu prego, não é a maneira com que eu lidero que será capaz de, por muito tempo, esconder a minha essência. Porém, se por um lado, a reputação não é capaz de sustentar um caráter, por outro lado, o caráter é capaz de não só preservar a reputação, como ele é capaz de resgatar uma reputação perdida. Eu te mostro na Bíblia. Sansão era um homem que vivia com base na reputação. Ele era o homem da performance. Ele era o homem dos resultados. Ele era o homem aclamado. Mas no dia em que Deus decidiu visitar a sua realidade, o que as pessoas pensavam a respeito dele não foi capaz de mantê-lo de pé diante de Deus. Ao contrário dele, José era um homem não só de reputação, mas ele era um homem principalmente de caráter. E no dia que José teve de escolher entre ficar com o que os outros pensavam dele e quem ele é diante de Deus, ele escolheu o caráter. Perdeu a reputação, mas manteve o caráter intacto. E na prisão, com a reputação destruída, o Deus que zela pelo caráter de alguém, por causa do caráter de José, permitiu que não só o seu caráter fosse preservado, mas a sua reputação fosse restaurada. Então gravemos isso. Eu gostaria que você não desviasse o olhar por nada nesta manhã. Começamos aqui então pensando no fato de que tanto o caráter quanto a reputação são importantes no ministério. Mas o dia que você tiver de escolher entre o que as pessoas pensam sobre você e quem você é, opte por ficar por aquilo que você foi chamado a ser. A pergunta agora é esta: como é que nós, como obreiros, podemos ter em mente a promessa futura dos céus, da recompensa eterna? Como é que isso pode nos ajudar, como obreiros, a enfrentarmos os nossos sofrimentos? Eu sei que há obreiros aqui sofrendo. Eu sei que há obreiras aqui com dores das mais variadas.
E como é que a gente continua exercendo o ministério sentindo dor, sofrendo angústia? É olharmos para o capítulo 4 de 2 aos Coríntios. O que é que está acontecendo aqui? Quando Paulo escreve esta carta, a sua reputação, olha isso, a sua reputação estava sendo atacada. Paulo estava ausente da igreja em Corinto. E na sua ausência física, e esse é um problema antigo, na sua ausência física, falsos mestres, portando cartas, autorizando-os a estar ali entre aqueles irmãos. Na ausência de Paulo, eles covardemente começam, preste atenção nisto, a atacar a Paulo, a questionar a autenticidade do ministério de Paulo. Eles se aproveitam da ausência física de Paulo, da simplicidade dos irmãos, e eles agora, usando das boas palavras que tinham no repertório, eles começam a questionar se Paulo de fato era um homem de Deus. Paulo está longe. Paulo não tem internet para fazer videoconferência. Paulo está distante, mas chega para ele a notícia: estão arrebentando com a sua reputação. Mas como que eles estão fazendo isso? Eles estão dizendo que você é fraco. Eles estão dizendo que você prega mal. Eles estão dizendo que você vive mais doente do que são. Vive mais preso do que solto. Vive mais sem dinheiro do que com dinheiro. Vive mais fugindo do que sendo honrado. E alguém que sofre como você, eles estão dizendo para os irmãos simples de Corinto, alguém que sofre como você não pode ser de Deus. E pior, esses homens têm cartas, Paulo. Eles apresentam as cartas nas igrejas. É por isso que Paulo escreve nesta carta, dizendo aos irmãos de Corinto: vocês são minha carta. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não preciso de carta de outras pessoas, porque quem comprova a seriedade e a verdade do meu ministério é vocês. Olha quem eram vocês. Olha onde vocês estavam quando eu cheguei aí. Olha o que eu gerei em vocês. Olha o que eu ensinei a vocês. Vocês são a prova do meu ministério. Vocês são minha carta. Mas eles estão te atacando, Paulo. E aí a pergunta que eu quero fazer aos atentos aqui: qual seria a nossa reação diante dos ataques à nossa reputação ministerial em nossa ausência? Pois Paulo nos ensina como é que um obreiro de verdade reage. A primeira coisa que Paulo faz é valorizar a força espiritual sobre a força física. Paulo, ele valoriza aquilo que está no futuro acima do que está no presente. E ele valoriza mais o que é eterno do que é passageiro. Esse é o primeiro ponto. Paulo não tem os seus olhos postos aqui. Paulo é um obreiro que trabalha aqui, mas com os olhos no céu. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que me chama mais atenção, queridos companheiros de ministério, é que Paulo, além de olhar para a eternidade mais do que para o presente, preste atenção nisso aqui. Paulo, ele coloca o foco na glória de Cristo
e não em si mesmo. É bonito isso, não é? É bonito. Só que precisa de uma explicação. Como é que eu, sendo atacado, colocar o foco na glória de Cristo? O que isso quer dizer? Quando Paulo, ele coloca o foco na glória de Cristo, enquanto arrebentam com ele. O que Paulo está dizendo é o seguinte: podem me bater, me arrebentem mesmo, porque eu não sou o centro da igreja. Se vocês estão querendo lutar contra a igreja, vocês estão batendo na pessoa errada. Porque se vocês acham que me batendo vão enfraquecer a igreja, estão enganados. Porque a igreja não está firmada em mim. Preste atenção nisso aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sei o meu lugar. E quando eu sei o meu lugar, eu não tenho a tendência de colocar os olhos em mim. E esse é um grande problema que cerca os que exercem ministério. É quando nós perdemos a capacidade de sabermos quem de fato nós somos. Deixa eu dizer uma coisa séria aqui aos irmãos. A maioria dos nossos problemas, a maioria a principal causa da nossa incapacidade de lidarmos com os nossos dramas ministeriais se dá principalmente porque nos esquecemos quem de fato nós somos. Porque ou não sabemos quem somos, ou pensamos ser mais do que realmente somos. Pastor, como assim? Paulo está enfrentando e reagindo aos ataques da sua reputação, dizendo o seguinte: podem me bater, podem me arrebentar, porque se vocês me destruírem, a igreja não sofrerá com isso, porque a igreja não está fundamentada em mim. O problema, preste atenção nisso, o problema é quando nós achamos que somos mais do que realmente somos. O problema é quando nós, como obreiros, achamos que, de certa forma, a igreja depende de nós. E aí, quando nos atacam, a gente pensa: eles não podem me atacar, porque se me atacarem, a igreja sofrerá o dano. Que dano? E tem gente que perde essas coisas. Que dano! Por isso, Paulo, diante dos ataques, ele diz: eu vou olhar para Cristo. Porque vocês podem bater em mim, vocês não podem destruir a base da igreja. Então, o que eu puder fazer para proteger a base da igreja, eu farei, nem que seja abrindo mão da minha própria vida. Então, veja, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante dos ataques, além de olhar para a eternidade, mais do que para o presente, é nós sermos capazes de colocarmos o foco na glória de Cristo. E para isso, é não nos esquecermos quem de fato nós somos. Ai, como nós somos tentados a isso. Por isso, João Batista é um exemplo. Porque alguém chegou para João e perguntou: você é o Messias? E percebam que ninguém perguntou quem é você. Já foi perguntando logo de forma objetiva: você é o Messias? Meu irmão, tem gente que você não pergunta nada e ele já vai dizendo quem ele é. Já viu, meu irmão? Pai do senhor, tudo bem? Tudo bem. Não, porque eu tive em tal lugar, eu fui lá. Meu irmão, ninguém quer saber onde é que você foi. Não, porque na minha posição hierárquica, na eclesiástica, ninguém perguntou nada.
Pergunta o nome, ele vai dizendo: meu nome é pastor fulano de tal. Não, ninguém perguntou a sua função, perguntou seu nome. Ninguém perguntou o que você é na igreja, perguntou o nome. A não ser que no seu RG esteja lá, pastor tal. Quando você nasceu, sua mãe colocou o seu nome de pastor fulano de tal. Por favor. João Batista é indagado por alguém dizendo: você é o Cristo, você é o Messias. Ele diz: eu não. E é tão bom quando nós sabemos quem não somos. Porque o primeiro passo de saber quem você é você saber quem você não é. Tá, então quem é você? Ah, quem sou eu? Primeiro, eu não sou o Messias. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou apenas o som que replica o que a voz fala lá. Oh, glória a Deus. É tão bom quando um obreiro, ele sabe quem ele é, ele sabe o seu lugar, e aí ele não ultrapassa os limites, ele respeita o limite do outro, ele reconhece a sua própria limitação e é capaz de honrar a Deus pelo trabalho do outro. Então Paulo nos ensina diante dos ataques: lembre-se quem é você. Segundo, tá, o que é que estão falando a meu respeito? Estão dizendo que você é fraco. Qual seria a sua resposta a alguém que sai dizendo que você não prega bem, que a sua mensagem é fraca, que você é fraco, que o seu ministério é fraco? Não perca isso aqui não. Qual seria a sua reação? Enquanto você pensa, eu bebo água. Qual seria? Sabe qual foi a resposta de Paulo? É verdade. Eu sou fraco mesmo. É verdade, a minha mensagem é fraca mesmo. É verdade, eu sou um fraco na saúde. É verdade, o meu argumento é fraco mesmo. É verdade, eu vivo mais doente do que bom. É verdade, eu vivo mais perseguido do que honrado. Vocês têm razão. Eu não sou nada. O que vocês não sabem é que, diferente do que vocês acreditam, no reino de Deus, os vasos escolhidos não são os considerados mais fortes, são exatamente os mais fracos. Oh, glória a Deus. Paulo está dizendo: a minha fraqueza não é um problema para Deus. Eu vou repetir isso aqui: a minha fraqueza não é um problema para Deus. A minha fraqueza é uma estratégia de Deus. O que Paulo está dizendo é: o que para vocês é um problema, o que para vocês é um entrave, o que para vocês é um obstáculo, porque vocês estão acostumados aos filósofos da Grécia, vocês estão acostumados ao modelo de homem forte, sem problema de saúde, homens que falam bem, ao contrário do que vocês pensam. O evangelho, o perfume do evangelho não é depositado em vasos considerados fortes, é depositado em vasos frágeis, para que a glória de Deus seja dele e não nossa. Então, se você é fraco, você é o escolhido de Deus. A sua fraqueza não é um problema para Deus. As suas debilidades não são um problema para Deus. As suas dificuldades não são problemas para Deus. Isso é estratégia de Deus. Você é uma estratégia de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olhe para quem está ao seu lado com respeito, é claro, e diga: a sua fraqueza
Meu irmão, se ele depender do Senhor, ele vai ficar mais fraco ainda, hein? Vai lá, diga para ele: a sua fraqueza, as suas limitações, as suas dificuldades não são um problema para Deus, é uma estratégia. Oh, glória a Deus! É o elemento surpresa de Deus. O que para eles era um problema, para Deus era uma estratégia. Mas vejam, olha como o capítulo 4 começa. Eu preciso adiantar. Capítulo 4 de 2 Coríntios, e versículo de número 1. Obrigado. Lá está. Olha, Paulo está tratando no capítulo 4 sobre o que? Diga bem forte: sofrimento. Não, pode falar sem problema, diga sofrimento. Isto. Só que olha sobre mais o que Paulo está falando. O contexto geral é sobre o seu sofrimento. Mas olha como ele abre o capítulo 4. Pelo que tendo este ministério. Então diga assim, ó, ministério. Então vai lá, diga ministério e sofrimento. Isso. Esses são os dois temas do capítulo 4 de 2 Coríntios. Ministério e sofrimento. Então aqui fica claro que, de acordo com o que Paulo está ensinando, e ele está falando sobre sofrimento no ministério, fica claro, primeiro, que ministério e sofrimento andam juntos. Eu vou falar uma coisa aqui que eu gostaria que não te desanimasse, mas eu preciso ser sincero. Não existe ministério sem sofrimento. Você quer vida fácil? Vai jogar peteca. Isso, vai lá. Vai lá. Ministério. Preste atenção nisso. Não existe ministério autêntico sem que seja um ministério caracterizado, marcado e destacado pelo sofrimento. Então, quem entra para o ministério precisa ser informado. Ministério é caracterizado pelo sofrimento. Uma outra coisa que eu gostaria que você não desvie o olhar, por nada. E isso aqui é uma preocupação que eu tenho tido, e eu vou repetir aqui. Olha o que Paulo diz: pelo que, tendo este ministério, segundo o quê? A misericórdia. Preste atenção aqui, irmãos. Misericórdia. Essa misericórdia que é um desdobramento da graça. Porque no conceito de Paulo, não existe uma graça que salva e outra graça que me usa. Nós estamos aqui numa convenção, nós vivemos dias difíceis, em que uma das dificuldades que se manifestam em nossos dias é o pensamento quase que generalizado de que existe uma graça que salva e uma graça que me usa. É mais ou menos isso aqui. É possível ser usado por Deus, por graça, sem que antes tenha sido alcançado pela graça que salva. Vou ser mais prático. Há quem diga que é possível que Deus use alguém que não seja lá tão crente. Já viu frases assim? Eu estou preocupado com isso mesmo. Já viu frases assim? Fulano de tal não vale muita coisa não, mas quando canta, muda o ambiente. Fulano de tal tem lá os seus problemas morais, mas quando prega, como é que é isso? Você está me dizendo
que é possível alguém ser usado sem ser crente. Converse isso com Paulo. Para Paulo, segundo o que ele escreve, a graça primeiro me salva e depois me torna útil. O senhor está dizendo que Deus não pode usar ímpios para mim? Pode, mas isso não é regra. Isso é uma exceção. E olhe lá. E eu gosto disso aqui. E ainda tem gente que diz assim: Deus usou a mula de Balaão. E quem falou que ela era ímpia? A gente que coloca ela como ímpia. Mas ela era mais crente que o profeta. Ela era mais sensível que o profeta. O profeta não viu o anjo, mas ela viu. Que negócio é esse de falar que ela era ímpia? Não, ela era mais crente que o profeta. Nós não podemos aceitar a ideia de que é possível Deus usar alguém no altar sem que tenha compromisso na sua vida íntima com Deus. A graça que me salva é a graça que me habilita para o ministério. A gente precisa moralizar o ministério. Eu não estou dizendo de ser 100% perfeito, mas seja coerente. Marido de uma só mulher, que respeite a mulher dos outros, que respeite a liderança sobre a qual você serve. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória. É isso. A graça que me salva é a graça que me habilita para o ministério. Diga bem forte: a graça que me salvou é a mesma que me habilita para ser usado. Não existe uma graça para isso e outra graça para aquilo. Está nervoso, pastor? Estou ficando. Essas coisas me deixam. Então Paulo abre falando sobre ministério. Porque ministério e sofrimento, para Paulo é a mesma coisa. Agora vejam, de onde vem esta fé motivadora de Paulo, que dá a ele coragem de enfrentar de peito aberto os ataques dos covardes. Porque covarde e rebelde é assim. Eles não falam na presença. Não olhe para o lado agora não, senão vão desconfiar de você. Olhe para cá, foca em mim. Para o seu bem. Não, tem gente que continua, mas tudo bem. O que é que leva Paulo a ter uma fé que o motiva a ter coragem, mesmo diante dos ataques? É essa convicção, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia, isto é, Paulo está dizendo: eu sei quem me chamou, eu sei quem eu era, e eu lembro bem tudo que ele me falou quando me chamou. Eu vou falar uma coisa muito simples, mas eu considero muito importante. Sabe qual é o nosso grande problema, geralmente? É que nós, como obreiros, geralmente, repito, geralmente, geralmente nós, nos momentos de aperto, de angústia, de dor incalculável, gerada pelo ministério, preste atenção nisso. A nossa tendência é nos esquecermos quem falou conosco e o que ele falou quando nos chamou. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está dizendo: eu me lembro quem me chamou. Eu me lembro onde eu estava. Eu me lembro que ele me falou. Então eu tenho clareza, primeiro, de quem me chamou.
Segundo, do que ele me falou. E terceiro, de qual é a minha missão. Diga bem forte assim: eu preciso ter clareza sobre quem me chamou, como chamou e qual a minha missão. Isso. Quando nós tivermos esta clareza, pode vir o que vier. A clareza da missão não te dará, não deixará de te dar condições de você se manter perseverante, porque você sabe para onde você está indo. Ora, é só você se lembrar de Jesus. Olha, quando ele tinha, olha que clareza é essa, 12 anos. 12 anos de idade. Os seus pais o deixaram. 3 dias depois, a Maria vem brava. Isso aqui eu não vou deixar para outra hora, mas braba. Menino, eu e seu pai estávamos preocupados 3 dias. E quando encontrou o garoto de 12 anos, onde é que ele estava? No meio dos doutores da lei. E quem é que estava falando? Não eram os doutores, era ele. E os doutores aqui admirados. Quando a Maria vem brava, chamando a atenção dele, o que é que ele fala para ela? Mulher, que tenho eu contigo? Convém que eu faça e cumpra a vontade daquele que me enviou. Tem noção do que é isso? Isso aqui é o quê? Clareza. Primeiro, quem me enviou? Segundo, para o que fui chamado? Quando você tem clareza disso, vem o que vier. Ah, mas isso aí é porque ele era um garoto, é mesmo? E o que dizer do texto da ceia? Como é que abre o texto da ceia? 1 aos Coríntios. Como é que abre lá? Na noite. Capítulo 11, não é isso? 1 aos Coríntios 11, versículo 1. Olha o que diz. Se puder projetar, acho que não. 1 aos Coríntios 11, o texto é introduzido dizendo: e na noite em que foi traído, Jesus fez o quê? Abra aí, vamos lá. 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz o texto. 11, 23. Isso, obrigado. 11, 23. Ali, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha agora, que o Senhor Jesus, quando? Vamos lá, quando? O que ele fez? Tomou o pão. Olha o versículo 24 agora. E tendo, fez o quê? Partiu e disse. Quando é que ele fez isso? Vamos lá, quando é que ele fez isso? Na noite em que foi traído. Antes da traição, qual é a agenda? A ceia. Depois da traição, qual é a agenda? A ceia. O que nós teríamos feito na noite em que fôssemos traídos? Manteríamos a agenda? Ou cancelaríamos tudo para chorar? Pois Jesus não. Antes da traição, eu tenho um compromisso de cumprir a missão. Depois da traição, não muda nada. Não muda a agenda, não muda o propósito, porque eu sei quem me enviou, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha missão. Deus quer renovar esta convicção em nós, aqui nesta manhã. Quem deseja isso, levante a mão e adore a Ele. Deus vai abrir os nossos olhos. O sofrimento não vai te paralisar, a dor não vai te paralisar, a frustração não vai te paralisar, nem a traição vai te paralisar.
O problema é que às vezes a nossa visão ela fica turva. Paulo tem consciência plena de seu chamado. Ele sabe da origem. E quer ver que isso é verdade? Se puder, minha irmã, 1 Coríntios 7, 25. Eu acho esse versículo fantástico, porque ele trabalha em círculo. Ora, é esse mesmo, tá? Fica tranquilo. Quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado o quê? Vamos lá, alcançado o quê? De quem? Para quê? A gente tem que entender isso. Tendo alcançado o quê? Que vem de quem? E que serve para quê? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo primeiro, eu fui chamado para ser o quê? Isso, vai na cola de quem acertou, vai lá. Eu fui chamado para ser o quê? Tem gente que nem colando vai, já percebeu? Nem colando passa de ano, meu irmão, vai lá, vai lá. Paulo diz que ele foi chamado para quê? E ele foi chamado para ser fiel por causa do quê? Da misericórdia. Então Paulo está dizendo, o meu chamado é fruto do quê? Da misericórdia. E eu fui chamado para ser o quê? Fiel. Porque a misericórdia me alcançou, eu fui chamado para ser fiel. E para eu ser fiel, eu dependo do quê? Da misericórdia. Então a misericórdia que me condiciona a ser chamado é a mesma misericórdia que me dará graça para eu concluir o meu ministério. Ou seja, é aquilo que mesmo Paulo diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Começa nele, está nele e existe para ele. Nós estamos nele. Você não vai parar. Você não vai entregar o teu ministério. Não é a sua última convenção. Não é o seu último encontro. Não é. Deus te trouxe aqui para te renovar nesta manhã. Ah, pastor. Paulo era confiante demais. Era. E de onde vinha essa confiança? Para ele dar essas respostas. 2 Coríntios 3 e 4. Olha de onde vem essa confiança. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E é por Cristo. Então, qual é a fonte da confiança de Paulo? Quem é a fonte de Paulo? Vamos de novo. Quem é a fonte de Paulo? Cristo. Quem tem sido a sua fonte? Eu tenho isso na mente, essa imagem. Imagine você. Você vai numa loja de material de construção. E aí você vai naquele setor de torneiras. E lá tem todo tipo de torneira. Torneira de ouro, de prata, bronze, ferro, plástico. Tem de plástico. Lembra aquelas torneirinhas de plástico? Você não lembra porque faz parte do seu passado. Você já nem... pastor, se eu tive, nem lembro mais. Não despreze o tempo das coisas pequenas, hein? Eu sei que você já teve. Aquelas marronzinhas. Feinha, mas estava lá. Te ajudou e muito, viu? Não esqueça daquela torneirinha, não. Só porque agora você tem uma lá de inox. Não, lembra daquela também. Então imagine essa imagem. Torneira de ouro, vários tipos, e a última lá de plástico. Cada uma tem um preço. E a pessoa compra de acordo com as suas condições. Preste atenção. Imagine que chega alguém lá e não tem condições de comprar de ouro, não desvie o olhar.
e não tem condições de comprar de ouro, mas tem condições de comprar somente a de plástico. Ela compra e leva para casa. Qual é a torneira que custava mais caro? A de ouro. Mas naquele momento em que a de ouro ficou lá, na loja, e a de plástico foi levada e começa a ser usada, qual é que tem mais valor? Porque não confundam preço com valor. Agora vejam, o que faz a torneira de plástico, nesse contexto, ter mais valor do que a de ouro? Não é a sua estrutura, é a sua utilidade. Não perca isso aqui por nada. E o que faz ela ser útil? Está vendo? A gente tem que pensar essas coisas. O que faz ela ser útil não é ela, é o que passa por ela. Porque torneira tem de vários tipos, mas a fonte é uma só. A igreja é assim. Ela tem vários tipos de torneira. Ela tem torneira de ouro. Ela tem torneira de plástico. Agora, a fonte da igreja é uma só. E eu não posso me apegar à torneira. Eu sei que Deus pode usar torneiras de ouro e de plástico para me abençoar, mas eu não posso me apegar à torneira. Eu preciso entender que o que dá valor a ela não é ela, o que dá valor a ela é o Deus que a chamou para aquilo. E que você entenda o que o Espírito está dizendo a nós. É isso que Paulo está dizendo. A minha fonte não está na aprovação desses doutores. Não são esses mestres falsos que validam o meu ministério. Não é nem mesmo o que vocês pensam. Embora seja importante para mim vocês acreditarem no meu ministério, embora seja importante vocês pensarem bem a meu respeito, mas se vocês não pensam bem ao meu respeito, isso não muda quem eu sou, porque quem faz eu ser quem eu sou é a fonte que me chamou, é a fonte que me sustenta. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Se apegue à fonte que te chamou, se apegue à fonte que te sustenta. Ele está dizendo: eu sou a fonte de vocês, eu sou o sustento do seu ministério, sou eu quem te mantém de pé. Bom, 2 Coríntios 4:1, vamos voltar e eu não vou cansar vocês. Pelo que tendo este ministério, eu amo essa palavra, segundo a misericórdia que nos foi feita. Olha agora, não o quê? Não o quê? Essa palavra ele repete no versículo 16 que nós lemos. E ele repete de outra forma: por isso não desfalecemos. Nessa tradução é a mesma. Em outras traduções diz: não desanimamos. Então no versículo 1 ele diz: por isso não desfalecemos. E aqui de novo ele diz: por isso não desfalecemos. O que quer dizer aqui desfalecer? Desfalecer aqui, quando você vai buscar na palavra no termo original, é literalmente não abandonar-se a si mesmo. Paulo está dizendo: não tem como eu desfalecer. Porque se eu desfalecer agora, é como se eu estivesse me abandonando a mim mesmo. O que Paulo está dizendo é: vocês estão tentando me parar, vocês não vão conseguir. Sabe por quê? Porque eu atingi uma consciência ministerial que me faz entender de que se eu abandonar o ministério agora,
eu deixo de ter razão para viver. Paulo tem consciência de que ele existe não para si mesmo. Paulo sabe que ele existe para o ministério. E que se ele desfalece, Deus diz, então não tem razão de você ficar aí. Na verdade, o que Paulo está vivendo é o que Jeremias viveu. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Acredito que seja isso. Jeremias, ele diz, ainda, olha lá, então disse eu, obrigado, não me lembrarei dele, de Deus, e não falarei mais no seu nome. Então o que ele está dizendo? No auge da sua angústia ministerial, porque no capítulo 2 de Jeremias, ele chama Deus de fonte de água viva. Ah, coisa linda, claro, lua de mel do ministério, está no início. Aí no capítulo 15, sabe do que ele chama Deus? Ribeiro ilusório. Tu és uma ilusão. Tu me atraíste como alguém que atrai para o deserto, dizendo ser uma coisa e não é. Aí Deus responde para ele, diz assim, se você se fatiga com quem vai a pé, imagine quando você competir com quem vai a cavalo. Deus está dizendo, o que você está vivendo agora não é nada, vai piorar. Está reclamando? Espera, você vai ver. Aí quando chega no capítulo 20, aí aqui ele já está transbordando do problema. Aí ele diz, então disse eu, não me lembrarei mais de Deus, e não profetizarei mais em seu nome, ponto e vírgula. Aí ele diz, mas isto foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. O que ele está dizendo aqui é, e não posso mais me conter. O que ele está dizendo é, ainda que eu queira parar, não dá. Por quê? Porque o meu coração e os meus ossos estão dominados pelo fogo que arde em mim do desejo de ser útil para Deus. E eu acho isso lindo, porque ele diz que o coração está dominado e os ossos também. Qual é a estrutura do homem? Com exceção da parte espiritual, a estrutura do homem é emocional, que é representada pelo quê? Coração. E a estrutura física, representada pelo quê? Pelos ossos. O que ele está dizendo aqui é a essência do homem. Ele está dizendo, ainda que eu queira parar, ainda que eu queira desanimar, não dá. Por quê? Porque a minha essência está dominada pelo meu chamado, pelo meu ministério. Ainda que eu queira, não dá, porque eu lancei a mão no arado e eu não posso olhar para trás. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Você não tem opção de olhar para trás. Ele te trouxe aqui para renovar as suas forças e dizer, avance um pouco mais, não desfaleça. Para encerrar, 2 Coríntios 4, versículos 2 e 3, olha a decisão que Paulo toma. Ao invés de desfalecer, olha a decisão que ele toma. 2 Coríntios 4, versículos 2 e 3, ele diz, antes. Essa expressão antes quer dizer, ao invés daquilo, ao invés de desfalecer, ao invés de abandonar a mim mesmo, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Astúcia aqui é interesses próprios. Paulo está dizendo, eu não trabalho por interesses próprios, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra. Falsificar aqui na ideia de Paulo é a ideia que se tinha naquela época do vendedor de vinho, que maculava o vinho colocando água. Então ele diz, eu não sou como eles, que maculam a palavra, nem mesmo diante da pressão. Eu vou continuar trabalhando em favor dos outros e não de mim mesmo, e vou continuar pregando a verdade, a palavra.
Porque Paulo está decidido a permanecer fiel. Porque Paulo não está lutando por causa própria. Tá, pastor? Então qual é a promessa de Deus? É acabar com o sofrimento de Paulo? Não. Paulo, na verdade, nem quer isso. Paulo nem quer. Porque Paulo não é inimigo do sofrimento. Paulo não vê o sofrimento como demônio. O problema é que nós demonizamos o sofrimento. Nós fizemos do sofrimento um inimigo, pois Paulo fez do sofrimento um amigo. Porque o sofrimento para ele foi motivo de ele caminhar mais. Deus, é como se Deus dissesse: eu não vou tirar o seu sofrimento, mas eu apenas vou te fazer capaz de exercer o ministério no meio do sofrimento. Eu sei que é difícil, mas olha o que Paulo diz a Timóteo. Ele diz: sofre, pois, comigo as aflições. Ele não diz: ó Timóteo, faz uma campanha aí para acabar o sofrimento. Ó, reúne o povo aí na quarta-feira e ora para o sofrimento ir embora. Não, vem sofrer comigo. Vem batalhar comigo. Porque ministério é isso, é você abrir mão dos seus interesses pelo interesse dos outros. Quem está entendendo isso aqui? Isso é ministério. Para encerrar, eu prometo. Paulo, ele diz que na verdade todo esse sofrimento era o meio de Deus aumentar nele a graça dele. Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 4 e 7, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento de quem? Veja que não é dos homens, é dos, para quê? Não lhe resplandecesse o quê? O que mesmo? Da glória de Cristo, que é a... Então o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para eles não conhecerem o Evangelho. Versículo 7. Temos, porém. O que quer dizer porém? Porém é o quê? Ao invés daquilo, contrariando aquilo, temos porém. Ó, você vai? Não, porém eu vou. É para contrariar. Então, se você voltar no versículo 4, diz o quê? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam o quê? A luz do Evangelho. Então, os incrédulos não têm. Versículo 7. Temos, ou seja, eles não têm, mas nós temos. E temos o quê? Veja que não é o tesouro, nenhum tesouro, é esse tesouro. Então isso aqui não é uma coisa que você escolhe o tesouro, não. É específico. Qual é esse tesouro? É o Evangelho. Eles não têm, mas nós temos. Esse tesouro, onde? Para quê? A excelência do poder seja... Você não pode interpretar esse texto sem considerar que Paulo está sendo atacado pelos falsos mestres, dizendo que ele não pode ser de Deus porque vive sofrendo, vive doente, vive sem dinheiro. Não, isso aqui é dentro do contexto. Por que Paulo coloca esse tesouro dentro de vaso de barro? Porque ele está escrevendo para um público que sabe o que ele quer dizer. E o que ele quer dizer? Uma prática que tinha na época, em que a pessoa tinha ouro, não precisava do ouro, ela derretia o ouro e colocava dentro de um vaso de barro. Ela corria no deserto, cavava um buraco e escondia. Tempos depois ela precisava do ouro. Ela corria lá, pegava o vaso, só que o tempo passou e o ouro derretido, o que aconteceu com ele? Endureceu pelo lado de dentro do vaso. Qual é a única forma de tirar o ouro? Quebrando o vaso. É como se Paulo estivesse dizendo: sabe por que eu sofro? Porque todos os dias Deus me quebra para revelar o que ele plantou dentro de mim para vocês.
Então Paulo não tem problema com o sofrimento. Paulo entende que o sofrimento é o meio de Deus trabalhar através dele. Eu sei, há pessoas aqui sofrendo coisas que nunca imaginou, mas saiba, Deus está com você e Ele se utilizará disso para cumprir o propósito dele em sua vida. E para encerrar, ele diz nos versículos 17 e 18, de que esta leve, se você pode, diga leve. Sabe o que é leve aqui? Paulo tem a ideia de ninho de passarinho. Quanto é que pesa um ninho de passarinho? Eu não sei. Só que isso aqui não é só peso, é valor, é preço. Quem aqui já vendeu ninho de passarinho? Imagina, alguém, eu sou vendedor de ninho de passarinho. É isso que Paulo está dizendo. Além de não ter peso, ele também não tem valor, não tem preço. Nem se dá preço, nem se vende, de tão insignificante que é. Paulo está dizendo, porque a nossa leve, insignificante. Mas não é para sofrer? É. Mas é que Paulo não está olhando para cá. O conceito de Paulo é, eu estou comparando com o que está lá. E quando eu olho para lá, eu digo, isso aqui não é nada. O problema é que a gente quase não olha para lá. O problema é que a gente se esquece de lá. Ele diz, mas olhando para lá, a nossa leve, ninharia de passarinho, e momentânea, ou seja, vai passar tribulação. Veja, não é menor, ele diz que produz. É essa tribulação que produz. Meu Deus do céu. Eu não sei se essa geração está pronta para ouvir essas coisas. Porque é isso que ele está dizendo. Eu não sei se a gente está pronto para ouvir isso. Paulo está dizendo que é a tribulação que produz. É ela que gera. Gera o quê? Para nós. Aí ele contraria um peso. Aí aqui, ao invés de ser ninho de passarinho, é massa pesada que ninguém consegue nem segurar. Ele disse, a tribulação é leve e momentânea, ela produz em nós o quê? Um peso, não é momentâneo, é eterno de glória. E não é qualquer glória, é glória muito excelente. O Senhor nos traz aqui nesta manhã para levantar o nosso rosto, para levantar os nossos olhos para o céu e dizer, é de lá que vem a nossa redenção. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão, com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé, adorando ao Senhor. Eu quero que você seja uma bênção para a pessoa que está perto de você, se você se sente à vontade. Diga, Deus nos trouxe aqui hoje para levantar o nosso rosto, para erguer os nossos olhos e dizer que o que está esperando-nos não se compara com o que estamos atravessando hoje. Não desfaleça, não abandone a si mesmo. A sua vida existe para o cumprimento do propósito de Deus. Nós vamos orar nesta manhã. E eu quero usar no máximo 5 minutos, eu prometo. Mas eu quero orar por você. Eu estive com vocês em fevereiro. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu não tenho muita dificuldade de terminar de pregar, devolver e deu. Mas o Senhor, eu também não tenho dificuldade de entender quando Deus me orienta a fazer alguma coisa. Eu quero que venha aqui diante do altar. E nós vamos fazer isso em 4 minutos, porque um já foi. Porque o pregador fica falando 5, né? 3 minutos depois ele está falando 5. Não, mas para aí, varão, o tempo não para. Eu quero que venha diante do altar você, que exerce ministério e que
independente do que irão pensar, você quer vir aqui porque você está vivendo uma pressão que você talvez nunca tenha vivido. E você entende que esta palavra tocou o seu coração. E Deus está dizendo: venha diante do altar, porque eu vou renovar as suas forças hoje. Eu vou te dar um sentido novo para esse sofrimento. Deus não está prometendo que vai tirar o sofrimento. Ele está prometendo que Ele vai dar sentido a essa dor. Ele vai te fazer entender por que você está passando isso e para quê. Porque o problema não é o sofrimento. O problema é que a gente quase nunca entende o propósito do sofrimento. O que a gente precisa é entender que o sofrimento na vida de um obreiro, ele serve como propósito. Ele serve para nos diminuir. Ele serve para nos lembrar de que não somos tão bons quanto pensamos. Ele serve, não se assuste com o que eu vou dizer, ele serve para nos humilhar, para entendermos que o que temos não é nosso, que o que temos é de Deus e é eterno, e que serve para a glória de Deus e para o bem da igreja. Porque se não ocorresse dificuldades no caminho, nós nos tornaríamos deuses. Então Deus permite algumas coisas, mas quando eu tenho clareza de quem me chamou, como foi o chamado, do que Ele me falou quando chamou e qual a minha missão, eu tenho condições de manter a agenda, mesmo na noite em que eu for traído. Não muda nada, nada, nada. O Senhor marca esta manhã para nos renovar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o que dizer, Senhor, diante da tua grandeza? O que pedir diante da tua sabedoria e do teu conhecimento pleno? O que pedir, se o Senhor conhece tudo antes mesmo de nós falarmos? Mas aqui estamos, como filhos teus, como amigos, como servos também. Estamos aqui como obreiros e obreiras, chamados e chamados pela tua graça, o teu amor, o teu favor e a tua misericórdia. Não somos o que somos e não fazemos o que fazemos por nós mesmos. Isso tudo é fruto da tua graça. Ah, Senhor. Mas aqui estamos como seres humanos limitados, dotados de não só limitações, mas de dramas dos mais variados, questionamentos, indagações, dúvidas, confusão na mente. Muitas vezes sem entender onde tu estavas quando isso aconteceu, porque o Senhor não fez nada, mas o Senhor fez e está fazendo. Eu lhe peço, Senhor, toca-nos nesta manhã. Aqui estão pastores, pastoras, alguns deles que vieram para este país com outro propósito. Vieram para cuidar de suas vidas, vieram em busca, Senhor, de tantos sonhos pessoais, mas o Senhor desviou o caminho dos teus servos e fez de muitos deles obreiros e obreiras da tua casa. E alguns deles estão sem entender muitas coisas. E eu lhe peço, não remova o sofrimento,
Embora o Senhor possa fazer isso, mas não é isso que eu lhe peço hoje. Não remova, mas ajude-nos a sermos fiéis no meio desse sofrimento. Ajude-nos, ó Deus, a nos quebrarmos, para que a evidência seja da tua glória e não nossa. Renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa paixão, renova o fogo do Espírito que um dia ardeu pelo ministério. Dá visões aos teus servos, dá mensagens novas, dá mensagens profundas. Ó Deus, descortina os céus para os teus filhos, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus. Se você se sente à vontade, escolha alguém aqui à frente, abrace esse alguém e transmita uma palavra de Deus a esta pessoa. Faça isso. Faça isso. Faça isso.